Você está vivendo uma mentira no seu casamento e nem percebe. E o mais impressionante é que Chico Xavier já sabia disso há décadas. Em uma das suas psicografias mais perturbadoras, ele recebeu uma mensagem que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre relacionamentos, fidelidade e o verdadeiro propósito do casamento na sua jornada espiritual. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. O universo está tentando te alertar sobre algo que você precisa descobrir urgentemente. Talvez você tenha sentido aquela sensação estranha, aquele vazio inexplicável, mesmo estando ao lado da pessoa que deveria te completar. Ou talvez você tenha começado a questionar se realmente escolheu o caminho certo, se essa pessoa ao seu lado é verdadeiramente sua alma gêmea, ou apenas alguém que apareceu no momento em que você estava vulnerável. Chico Xavier recebeu uma revelação tão impactante sobre casamentos que inicialmente hesitou em divulgar. O Espírito Emmanuel lhe mostrou através de visões espirituais como milhões de mulheres estão presas em relacionamentos que não apenas bloqueiam sua evolução espiritual, mas também impedem que encontrem sua verdadeira missão nesta encarnação. E o mais chocante é que a maioria dessas mulheres possui características muito específicas que as tornam alvos preferenciais para esse tipo de situação. Durante uma noite de dezembro de 1968, Chico Xavier estava em profunda meditação quando Emmanuel se manifestou com uma urgência incomum. O ambiente ficou carregado de uma energia diferente, quase pesada, como se o próprio ar estivesse tentando transmitir a gravidade da mensagem que estava por vir. Emmanuel começou a mostrar a Chico uma sequência de imagens que revelavam a realidade oculta por trás de milhares de casamentos aparentemente normais. Nessas visões, Chico pôde ver mulheres de diferentes idades, todas compartilhando algo em comum. Uma luz especial em seus campos energéticos, uma marca inconfundível de quem veio para esta vida com uma missão espiritual elevada. Mas essa mesma luz, que deveria ser sua maior força, estava sendo gradualmente diminuída por relacionamentos que funcionavam como verdadeiras prisões energéticas. Emmanuel explicou a Chico que existem forças espirituais inferiores que identificam essas mulheres especiais desde muito cedo e orquestram situações para que elas se envolvam com parceiros que irão drenar sua energia, confundir sua intuição e afastá-las do caminho que deveriam seguir. Esses parceiros nem sempre são pessoas mais intencionalmente, mas são instrumentos inconscientes de uma manipulação espiritual muito mais complexa e perigosa. A primeira revelação que Emmanuel compartilhou com Chico Xavier foi sobre o perfil das mulheres que são mais vulneráveis a esse tipo de manipulação espiritual através do casamento. Essas mulheres possuem uma sensibilidade emocional acima da média, uma intuição naturalmente desenvolvida e uma tendência a se sacrificar pelos outros, mesmo quando isso prejudica seu próprio bem-estar. Se você é uma pessoa que sempre colocou as necessidades do seu parceiro antes das suas, se você constantemente se encontra justificando comportamentos dele que no fundo te incomodam, ou se você sente que perdeu parte da sua identidade depois que se casou, você pode estar vivenciando exatamente o que Emmanuel mostrou a Chico Xavier naquela noite reveladora. Emmanuel explicou que essas mulheres especiais geralmente se casam muito jovens ou em momentos de vulnerabilidade emocional, quando sua intuição natural está temporariamente bloqueada por circunstâncias externas, como luto, mudanças bruscas de vida ou pressões familiares. É nesses momentos que elas acabam atraindo ou sendo atraídas por parceiros que inicialmente parecem ser a solução para todos os seus problemas, mas que com o tempo se revelam como obstáculos para seu crescimento espiritual. A história de Maria Conceição é um exemplo perfeito do que Emmanuel revelou a Chico Xavier.
Maria era uma jovem de 23 anos que possuía uma mediunidade natural extraordinária. Desde criança, ela conseguia perceber presenças espirituais, tinha sonhos premonitórios e uma capacidade incrível de acalmar pessoas em sofrimento apenas com sua presença. Sua família, no entanto, via essas características como algo problemático, algo que precisava ser controlado. Quando Maria conheceu João, um homem 10 anos mais velho, aparentemente estável e protetor, ela acreditou que havia encontrado a segurança que sua família sempre disse que ela precisava. João era carinhoso no início, mas gradualmente começou a ridicularizar suas percepções espirituais, chamando-as de imaginação ou nervosismo. Ele a convenceu de que uma mulher casada deveria se concentrar apenas na família e esquecer essas fantasias espirituais. Depois de 5 anos de casamento, Maria havia se tornado uma sombra de quem era antes. Sua mediunidade estava completamente bloqueada. Ela sofria de depressão constante e havia desenvolvido uma série de problemas de saúde que os médicos não conseguiam explicar. Foi apenas quando ela começou a frequentar secretamente um centro espírita que descobriu o que realmente estava acontecendo. Durante uma consulta espiritual, o médium responsável recebeu uma mensagem clara. Maria estava sendo vampirizada energeticamente pelo seu próprio marido, que inconscientemente servia como canal para espíritos obsessores que queriam impedir sua evolução espiritual. O casamento havia se tornado uma prisão, não apenas emocional, mas também espiritual, impedindo que ela cumprisse sua verdadeira missão nesta encarnação. Emmanuel explicou a Chico Xavier que esse fenômeno é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Mulheres com alta sensibilidade espiritual frequentemente atraem parceiros que funcionam como tampões energéticos, bloqueando suas capacidades naturais e impedindo que elas se conectem com seu propósito maior. Isso acontece porque essas mulheres, em sua generosidade natural, acabam assumindo o papel de curadoras emocionais de seus parceiros, gastando toda a sua energia espiritual em tentar consertar ou salvar o outro. O mecanismo espiritual por trás disso é complexo e perturbador. Quando uma mulher com alta vibração espiritual se casa com alguém que possui uma energia mais densa, ela automaticamente tenta equilibrar essa diferença, baixando sua própria frequência vibratória para se harmonizar com o parceiro. Com o tempo, essa diminuição constante de vibração não apenas bloqueia suas capacidades espirituais, mas também atrai para sua vida uma série de problemas que não existiam antes do casamento. Você já percebeu como algumas amigas suas pareciam completamente diferentes depois que se casaram? Como perderam aquele brilho no olhar, aquela energia contagiante que tinham quando solteiras? Emmanuel revelou a Chico Xavier que isso não é coincidência nem consequência natural do casamento. É o resultado direto desse vampirismo energético que acontece quando almas em níveis evolutivos muito diferentes se unem em matrimônio. A segunda revelação de Emmanuel foi ainda mais impactante. Ele mostrou a Chico Xavier que existem sinais muito específicos que indicam quando uma mulher está vivendo esse tipo de prisão espiritual através do casamento. Esses sinais não são apenas emocionais ou psicológicos, mas também se manifestam fisicamente e espiritualmente de maneiras que podem ser claramente identificadas. O primeiro sinal é a perda gradual da intuição. Se antes do casamento você tinha uma percepção aguçada sobre pessoas e situações, conseguia sentir quando algo não estava certo ou quando alguém não era confiável, e depois do casamento essa capacidade foi diminuindo até quase desaparecer, isso é um indicativo claro de que sua energia espiritual está sendo drenada. Maria José, uma enfermeira de 42 anos, relatou exatamente essa experiência durante uma consulta espiritual que Chico Xavier acompanhou pessoalmente.
Antes de se casar, ela conseguia identificar intuitivamente qual tratamento seria mais eficaz para seus pacientes. Tinha uma conexão especial com pessoas em sofrimento e era procurada por colegas que confiavam em sua percepção sobre casos difíceis. Depois de 8 anos de casamento com um homem que constantemente questionava suas decisões e ridicularizava sua sensibilidade, Maria José havia perdido completamente essa capacidade. Ela se sentia insegura, duvidava constantemente de si mesma e havia se tornado apenas mais uma profissional técnica, sem aquela conexão especial que a diferenciava antes. Durante a consulta, o espírito que se manifestou através de Chico Xavier explicou que seu marido, mesmo sem intenção consciente, estava funcionando como um bloqueador energético, impedindo que ela acessasse seus dons naturais. O segundo sinal é o surgimento de problemas de saúde inexplicáveis após o casamento. Emmanuel revelou que quando uma mulher espiritualmente evoluída está em um relacionamento que bloqueia sua energia, seu corpo físico começa a manifestar sintomas como forma de alerta, dores de cabeça constantes, problemas digestivos, alterações no sono, queda de cabelo, mudanças no ciclo menstrual e uma sensação constante de cansaço são manifestações físicas de um desequilíbrio espiritual profundo. Ana Lúcia vivenciou exatamente isso. Aos 35 anos, depois de 10 anos de um casamento aparentemente estável, ela começou a desenvolver uma série de sintomas que deixaram os médicos perplexos. Enxaquecas severas que apareciam sempre nos fins de semana quando estava mais tempo em casa com o marido. Uma gastrite que não respondia a nenhum tratamento e uma insônia que a deixava exausta durante o dia. Foi apenas quando ela decidiu passar uma semana na casa da irmã, devido a uma reforma em sua casa, que percebeu algo extraordinário. Todos os sintomas desapareceram completamente. Durante essa semana, longe do marido, Ana Lúcia se sentiu mais disposta, mais criativa e mais conectada consigo mesma do que havia se sentido em anos. Quando retornou para casa, os sintomas voltaram gradualmente, confirmando que havia uma conexão direta entre sua saúde e a presença do marido. O terceiro sinal revelado por Emmanuel é a perda da criatividade e dos sonhos pessoais. Mulheres que antes do casamento tinham projetos, hobbies, aspirações artísticas ou profissionais e que gradualmente foram abandonando tudo isso em nome de ser uma boa esposa, estão vivenciando uma forma sutil, mas devastadora de anulação espiritual. Carla sempre foi uma artista nata. Pintava desde criança, tinha um talento natural para capturar emoções em suas telas e sonhava em ter uma exposição própria. Quando se casou aos 28 anos, seu marido inicialmente apoiava sua arte, mas gradualmente começou a fazer comentários sutis sobre como ela gastava muito tempo pintando, sobre como os materiais de arte eram caros e sobre como uma mulher casada deveria ter outras prioridades. Sem perceber conscientemente, Carla foi reduzindo o tempo dedicado à pintura até que, 5 anos depois, seus pincéis estavam guardados em uma caixa no sótão, cobertos de poeira. Ela havia se convencido de que não tinha mais tempo ou energia para a arte, mas a verdade é que sua energia criativa estava sendo sistematicamente bloqueada por um relacionamento que não reconhecia nem valorizava sua essência espiritual. Emmanuel explicou a Chico Xavier que a criatividade é uma das manifestações mais puras da energia espiritual. Quando uma mulher para de criar, de sonhar, de ter projetos pessoais, isso indica que sua conexão com seu eu superior está sendo severamente comprometida. O casamento deveria potencializar essas características, não eliminá-las. O quarto sinal é a mudança no círculo de amizades. Se depois do casamento você se afastou de amigas que te inspiravam, que compartilhavam interesses espirituais ou que te encorajavam a crescer pessoalmente e passou a conviver apenas com pessoas que reforçam uma versão limitada
de quem você é. Isso é um indicativo claro de manipulação energética. Roberto, o marido de Fernanda, nunca proibiu diretamente que ela mantivesse contato com suas amigas do grupo de estudos espíritas. Em vez disso, ele sempre arranjava compromissos familiares nos dias das reuniões, fazia comentários irônicos sobre as amigas esotéricas dela, ou criava situações que faziam Fernanda se sentir culpada por querer sair de casa para encontrá-las. Gradualmente, Fernanda foi se afastando do grupo, perdendo contato com mulheres que a inspiravam e a encorajavam em sua jornada espiritual. Seu círculo social se reduziu às esposas dos amigos do marido, mulheres que falavam apenas sobre casa, filhos e problemas conjugais. Sem perceber, ela havia sido isolada de todas as influências que poderiam ajudá-la a questionar sua situação ou a reconectar-se com sua verdadeira essência. O quinto sinal revelado por Emmanuel é talvez o mais sutil, mas também o mais revelador: a perda da conexão com a espiritualidade. Se você era uma pessoa naturalmente conectada com práticas espirituais, meditação, oração, leitura de livros inspiradores e depois do casamento foi gradualmente abandonando essas práticas, isso indica que sua energia espiritual está sendo sistematicamente bloqueada. Muitas vezes, esse afastamento acontece de forma tão sutil que a própria mulher não percebe. O marido não precisa proibir diretamente suas práticas espirituais. Ele simplesmente cria um ambiente onde elas se tornam impraticáveis. Interrompe suas meditações com pedidos urgentes, ridiculariza sutilmente seus livros espirituais ou programa atividades que coincidem exatamente com seus momentos de conexão espiritual. Patrícia vivenciou exatamente isso. Antes do casamento, ela tinha uma rotina espiritual sólida, meditava todas as manhãs, lia textos inspiradores antes de dormir e participava regularmente de grupos de estudo. Depois do casamento, seu marido sempre parecia precisar de algo exatamente no horário em que ela costumava meditar. Ele ligava a televisão no volume alto durante seus momentos de leitura espiritual ou criava discussões que deixavam o ambiente energeticamente pesado, tornando impossível qualquer prática espiritual. Com o tempo, Patrícia parou completamente com suas práticas, convencendo-se de que não tinha mais tempo ou energia para elas. Mas a verdade é que ela estava sendo sistematicamente desconectada de sua fonte de força espiritual, deixando-a mais vulnerável e dependente emocionalmente do marido. A terceira revelação de Emmanuel foi sobre os mecanismos específicos através dos quais essa vampirização energética acontece dentro do casamento. Ele mostrou a Chico Xavier que existem padrões comportamentais muito precisos que caracterizam esses relacionamentos destrutivos e que reconhecer esses padrões é o primeiro passo para se libertar dessa prisão espiritual. O primeiro mecanismo é o que Emmanuel chamou de inversão de papéis espirituais. Em um relacionamento saudável, ambos os parceiros deveriam contribuir para o crescimento espiritual um do outro, criando um ambiente de apoio mútuo para a evolução da alma. Mas nos casamentos que funcionam como prisões espirituais, acontece exatamente o contrário. A mulher espiritualmente mais evoluída assume o papel de salvadora, tentando elevar constantemente a vibração do parceiro, enquanto ele, consciente ou inconscientemente, puxa-a para baixo. Emmanuel explicou a Chico Xavier que esse mecanismo é particularmente perigoso, porque a mulher acredita estar cumprindo uma missão espiritual ao tentar salvar ou curar seu parceiro. Ela interpreta os problemas dele como oportunidades de exercitar sua compaixão e amor incondicional, sem perceber que está sendo sistematicamente drenada de sua energia vital. A história de Lúcia Regina ilustra perfeitamente esse mecanismo. Ela se casou com um homem que tinha sérios problemas com alcoolismo e depressão. Durante 15 anos, Lúcia dedicou toda a sua energia a tentar curá-lo, acreditando que seu amor seria capaz de transformá-lo.
Ela participava de grupos de apoio para familiares de alcoólatras, lia livros sobre codependência, fazia orações constantes pela recuperação dele. O que Lúcia não percebeu durante todos esses anos é que, enquanto ela se dedicava obsessivamente à cura do marido, havia completamente abandonado sua própria evolução espiritual. Suas capacidades mediúnicas, que eram notáveis antes do casamento, haviam desaparecido. Sua saúde estava deteriorada. Seus sonhos pessoais haviam sido completamente esquecidos. Ela havia se tornado uma sombra de si mesma, vivendo exclusivamente em função dos problemas de outra pessoa. Durante uma consulta espiritual que mudou sua vida, o espírito que se manifestou através de Chico Xavier foi direto. Minha filha, você não veio a esta encarnação para salvar seu marido. Ele tem sua própria jornada espiritual e suas próprias lições a aprender. Você veio para desenvolver seus dons mediúnicos e ajudar centenas de pessoas através de sua sensibilidade espiritual. Mas há 15 anos você está desperdiçando sua energia em uma missão que não é sua. A revelação foi devastadora, mas libertadora. Lúcia percebeu que havia confundido amor com autossacrifício, compaixão com codependência. Ela estava tão focada em ser uma boa esposa que havia traído sua própria alma, abandonando completamente o propósito para o qual havia encarnado. O segundo mecanismo revelado por Emmanuel é o controle através da culpa espiritual. Homens que drenam a energia de suas esposas frequentemente usam conceitos espirituais distorcidos para mantê-las presas no relacionamento. Eles falam sobre perdão, sobre a importância do casamento como instituição sagrada, sobre como uma mulher espiritualizada deveria ser paciente e compreensiva. Márcia vivenciou exatamente isso. Seu marido tinha casos extraconjugais frequentes, mas sempre que ela ameaçava deixá-lo, ele apelava para argumentos espirituais. Dizia que ela precisava perdoá-lo para evoluir espiritualmente, que o casamento era uma oportunidade de crescimento através do sofrimento, que uma mulher verdadeiramente espiritual deveria amar incondicionalmente, mesmo diante da traição. Durante anos, Márcia aceitou esses argumentos, acreditando que sua dor e humilhação eram parte de um processo de purificação espiritual. Ela se forçava a perdoar repetidamente, interpretava cada traição como uma lição de desapego e se culpava por não conseguir amar de forma verdadeiramente incondicional. Foi apenas quando ela consultou um médium experiente que descobriu a verdade. Perdão não significa aceitar desrespeito continuado. Amor incondicional não significa permitir que alguém destrua sua dignidade. Crescimento espiritual não acontece através da humilhação sistemática. Ela estava sendo manipulada através de conceitos espirituais distorcidos, e sua generosidade natural estava sendo explorada de forma cruel e calculada. Emmanuel explicou a Chico Xavier que esse tipo de manipulação é especialmente eficaz com mulheres espiritualmente sensíveis porque elas genuinamente desejam evoluir, genuinamente querem ser pessoas melhores. Elas são facilmente convencidas de que aceitar tratamento indigno é uma forma de crescimento espiritual, quando na verdade é exatamente o contrário. O terceiro mecanismo é o isolamento energético progressivo. Emmanuel mostrou a Chico Xavier como esses homens gradualmente isolam suas esposas de todas as fontes de energia positiva, família, amigas, atividades que trazem alegria, práticas espirituais, hobbies criativos. Esse isolamento não acontece de forma abrupta, mas através de um processo sutil e gradual, que torna a mulher completamente dependente da energia do marido. Sandra experimentou esse isolamento de forma devastadora. Nos primeiros anos de casamento, seu marido sempre arranjava brigas ou criava crises familiares exatamente quando ela planejava visitar sua mãe ou encontrar amigas.
Ele nunca proibia diretamente esses encontros, mas tornava-os tão problemáticos que Sandra gradualmente parou de tentar. Quando ela queria participar de um curso de pintura, ele apoiava verbalmente, mas sempre esquecia de buscá-la, ou marcava compromissos que coincidiam com as aulas, ou reclamava do dinheiro gasto com materiais. Quando ela tentava manter uma rotina de caminhadas matinais que a energizavam, ele sempre tinha alguma urgência doméstica que precisava ser resolvida exatamente naquele horário. Após 10 anos desse processo, Sandra estava completamente isolada. Não tinha mais contato regular com nenhuma fonte de energia positiva além do marido. Sua autoestima estava tão baixa que ela acreditava não ser interessante o suficiente para manter amizades, não ser talentosa o suficiente para atividades criativas, não ser disciplinada o suficiente para práticas espirituais. O que Sandra não percebia é que esse isolamento havia sido cuidadosamente orquestrado para torná-la completamente dependente emocionalmente do marido. Sem outras fontes de validação, afeto ou energia positiva, ela se tornara incapaz de questionar o relacionamento ou imaginar uma vida diferente. Emmanuel revelou a Chico Xavier que esse isolamento energético é uma das estratégias mais eficazes para manter uma mulher espiritualmente evoluída presa em um relacionamento destrutivo. Quando ela não tem mais acesso a pessoas, atividades ou práticas que a conectem com sua verdadeira essência, ela gradualmente esquece quem realmente é e aceita a versão limitada de si mesma que o relacionamento impõe. A quarta revelação de Emmanuel foi sobre as consequências espirituais a longo prazo desses casamentos destrutivos, não apenas para esta vida, mas para futuras encarnações. Ele mostrou a Chico Xavier que quando uma mulher passa uma encarnação inteira bloqueada espiritualmente por um relacionamento inadequado, isso cria marcas profundas em sua alma que podem afetar suas próximas vidas. Durante uma sessão particularmente intensa, Emmanuel mostrou a Chico Xavier a história espiritual de uma mulher chamada Helena. Em sua encarnação anterior, Helena havia sido uma curandeira natural com dons mediúnicos extraordinários. Ela havia se casado jovem com um homem que ridicularizava seus dons e a proibia de ajudar as pessoas que a procuravam. Por medo de conflitos e por acreditar que deveria obedecer ao marido, Helena passou toda aquela vida reprimindo suas capacidades espirituais. Ela morreu com um sentimento profundo de frustração e culpa por não ter cumprido sua missão de ajudar outros através de seus dons. Quando reencarnou como a Helena atual, ela trouxe consigo uma marca energética de repressão espiritual. Mesmo tendo nascido novamente com os mesmos dons mediúnicos, ela desenvolveu um medo inconsciente de manifestá-los. Sempre que sua intuição tentava se expressar, ela sentia uma ansiedade inexplicável, como se algo terrível fosse acontecer se ela confiasse em suas percepções espirituais. Além disso, Helena havia desenvolvido um padrão de atração por homens que repetiam a mesma dinâmica da vida anterior. Homens que inicialmente pareciam protetores, mas que gradualmente se revelavam controladores e hostis às suas capacidades espirituais. Era como se sua alma estivesse presa em um ciclo, atraindo repetidamente as mesmas situações que a impediam de evoluir. Emmanuel explicou que esse fenômeno é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Mulheres que desperdiçam uma encarnação inteira em relacionamentos que bloqueiam sua evolução espiritual frequentemente reencarnaram com padrões energéticos que as levam a repetir os mesmos erros. É como se a alma ficasse presa em um loop, incapaz de quebrar ciclos destrutivos que se perpetuam através de múltiplas vidas. A quinta revelação foi sobre os sinais que o universo envia para alertar uma mulher de que ela está desperdiçando sua encarnação em um relacionamento inadequado.
Emanuel mostrou a Chico Xavier que o plano espiritual nunca abandona essas mulheres à própria sorte. Constantemente são enviados sinais, oportunidades e pessoas que poderiam ajudá-las a despertar para sua situação real. O primeiro tipo de sinal são os sonhos recorrentes. Mulheres presas em casamentos espiritualmente destrutivos frequentemente têm sonhos onde aparecem voando, correndo livres por campos abertos ou realizando atividades que na vida real elas abandonaram. Esses sonhos são mensagens diretas da alma, mostrando o que ela realmente deseja e precisa para ser feliz. Teresa tinha sonhos recorrentes, onde se via dançando. Na vida real, ela havia sido bailarina amadora antes do casamento, mas seu marido considerava a dança uma atividade inadequada para uma mulher casada. Nos sonhos, Teresa se sentia completamente livre, expressiva e conectada com uma versão de si mesma que havia esquecido que existia. Por anos, ela ignorou esses sonhos, considerando-os apenas nostalgias sem importância. Foi apenas quando começou a estudar o significado espiritual dos sonhos que percebeu que sua alma estava constantemente tentando lembrá-la de quem ela realmente era e do que precisava para ser autêntica. O segundo tipo de sinal são os encontros aparentemente casuais com pessoas que espelham a vida que ela poderia ter. O universo frequentemente coloca no caminho dessas mulheres outras mulheres que vivem de forma autêntica, que mantiveram suas práticas espirituais, que se desenvolveram profissionalmente ou que têm relacionamentos verdadeiramente harmoniosos. Cláudia sempre se sentia estranhamente atraída por mulheres que encontrava casualmente e que pareciam ter uma energia especial. Em filas de banco, salas de espera, eventos sociais, ela sempre acabava conversando com mulheres que tinham histórias inspiradoras. Uma que havia voltado a estudar aos 50 anos, outra que havia aberto um negócio próprio depois de se divorciar, uma terceira que praticava meditação e irradiava uma paz que Cláudia não sentia há anos. Inicialmente, esses encontros a deixavam deprimida, pois destacavam tudo o que estava faltando em sua própria vida. Mas Emanuel explicou a Chico Xavier que esses encontros são presentes do plano espiritual, oportunidades para que a mulher veja possibilidades diferentes e se inspire a fazer mudanças necessárias. O terceiro tipo de sinal são as crises de saúde que não respondem a tratamentos convencionais. Quando uma mulher está vivendo de forma completamente contrária à sua natureza espiritual, seu corpo físico eventualmente se rebela, desenvolvendo sintomas que forçam uma parada, uma reflexão, uma mudança de direção. Glória desenvolveu uma síndrome de fadiga crônica que a deixou completamente incapacitada para manter sua rotina anterior. Por meses, ela ficou em casa, impossibilitada de cuidar do marido e da casa como sempre fazia. Inicialmente, ela se sentia culpada e frustrada por não conseguir cumprir suas obrigações. Mas durante esse período forçado de repouso, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez em anos, Glória teve tempo para pensar, para se reconectar consigo mesma, para questionar se a vida que estava vivendo realmente a satisfazia. Foi durante essa crise de saúde que ela redescobriu sua paixão pela escrita. Começou a meditar novamente e percebeu o quanto havia se afastado de sua verdadeira essência. Emanuel revelou que muitas vezes essas crises de saúde são intervenções diretas do plano espiritual, forçando uma parada necessária para que a mulher possa reavaliar sua vida e fazer mudanças que não teria coragem de fazer em circunstâncias normais. A sexta revelação de Emanuel foi sobre o processo de libertação espiritual e como uma mulher pode começar a se reconectar com sua verdadeira essência, mesmo ainda estando em um relacionamento problemático. Ele mostrou a Chico Xavier que o despertar não precisa ser um processo dramático ou destrutivo,
mas pode acontecer gradualmente através de pequenas mudanças que vão restaurando a conexão da mulher com sua força espiritual. O primeiro passo é a reconexão com práticas espirituais, mesmo que de forma discreta. Emmanuel explicou que quando uma mulher volta a meditar, orar ou estudar textos espirituais, ela automaticamente começa a fortalecer seu campo energético, tornando-se menos vulnerável à vampirização energética do parceiro. Vera começou acordando 15 minutos mais cedo para ter um momento de silêncio e reflexão antes que o marido acordasse. Inicialmente, ela apenas respirava conscientemente e agradecia por 3 coisas boas em sua vida. Gradualmente, ela incorporou uma oração simples e depois começou a ler uma página de um livro espiritual durante esse tempo sagrado. Em poucas semanas, Vera notou mudanças significativas. Ela se sentia mais centrada, menos reativa aos comentários negativos do marido, mais conectada com sua intuição. Esse pequeno ritual matinal havia se tornado uma fonte de força que a sustentava durante o dia inteiro. O segundo passo é a reconexão gradual com atividades que trazem alegria e expressam a verdadeira personalidade da mulher. Emmanuel enfatizou que não é necessário fazer mudanças drásticas imediatamente, mas é essencial começar a reintroduzir elementos que nutram a alma. Sônia havia abandonado completamente sua paixão pela jardinagem depois do casamento. Seu marido considerava o jardim uma perda de tempo e dinheiro, mas depois de uma crise de ansiedade que a fez questionar sua vida, ela decidiu começar com um pequeno vaso de ervas na cozinha. Cuidar daquelas pequenas plantas trouxe uma alegria que Sônia havia esquecido que existia. Gradualmente, ela expandiu para mais vasos, depois para uma pequena horta na área de serviço. Cada planta que crescia fortalecia sua conexão com sua verdadeira natureza, lembrando-a de que ela tinha o poder de criar beleza e vida mesmo em circunstâncias difíceis. O terceiro passo revelado por Emmanuel é a reconstrução cuidadosa do círculo social, priorizando relacionamentos que nutram e inspirem crescimento espiritual. Ele explicou a Chico Xavier que mulheres presas em relacionamentos destrutivos frequentemente se isolam de pessoas que poderiam ajudá-las a enxergar sua situação com clareza, mantendo apenas contatos que reforçam sua condição de vítima ou que normalizam relacionamentos disfuncionais. Cristina percebeu que todas as suas amigas mais próximas também viviam relacionamentos problemáticos e que suas conversas giravam constantemente em torno de reclamações sobre os maridos, mas nunca sobre soluções reais ou possibilidades de mudança. Era como se todas estivessem presas em um ciclo de lamentações que as mantinha estagnadas. Seguindo a orientação espiritual que recebeu durante uma consulta, Cristina começou a frequentar um grupo de estudos espíritas em uma cidade vizinha, onde seu marido não a conhecia e não poderia criar obstáculos. Lá, ela conheceu mulheres que haviam passado por situações similares e conseguido se libertar, outras que estavam em processo de transformação e algumas que nunca haviam se permitido entrar em relacionamentos destrutivos. Essas novas amizades funcionaram como espelhos, mostrando a Cristina possibilidades que ela havia esquecido que existiam. Pela primeira vez em anos, ela se viu conversando sobre sonhos, projetos, crescimento pessoal, espiritualidade de forma profunda. Essas mulheres não a julgavam por sua situação, mas também não a incentivavam a permanecer em um relacionamento que claramente a prejudicava. Emmanuel explicou que essa reconstrução social é fundamental, porque mulheres espiritualmente evoluídas precisam de um ambiente que reconheça e valorize suas qualidades especiais. Quando elas vivem isoladas ou cercadas apenas por pessoas que normalizam relacionamentos disfuncionais, elas gradualmente perdem a referência do que é saudável e possível.
A sétima revelação de Emmanuel foi sobre os mecanismos de proteção espiritual que uma mulher pode ativar para se defender da vampirização energética enquanto ainda está no processo de decidir sobre o futuro de seu relacionamento. Ele mostrou a Chico Xavier técnicas específicas que funcionam como escudos energéticos, impedindo que a energia vital seja completamente drenada. A primeira técnica é a visualização do escudo dourado. Emmanuel explicou que toda manhã, antes de interagir com o parceiro vampirizador, a mulher deve visualizar uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo, criando uma barreira protetora que permite que ela dê e receba amor genuíno, mas impede que sua energia vital seja sugada de forma destrutiva. Mônica praticou essa técnica religiosamente por 3 meses. Ela visualizava uma cápsula de luz dourada ao seu redor, sempre que sentia que o marido estava tentando iniciar uma discussão desnecessária ou fazer comentários que diminuíam sua autoestima. Para sua surpresa, ela percebeu que conseguia manter-se mais equilibrada emocionalmente, menos reativa aos ataques verbais dele, e ao final do dia não se sentia completamente esgotada como antes. A segunda técnica é a respiração consciente de desconexão. Emmanuel ensinou que quando uma mulher percebe que está sendo energeticamente atacada ou manipulada, ela deve imediatamente focar em sua respiração, inspirando luz branca e expirando toda a energia negativa que possa ter absorvido do ambiente. Durante uma discussão particularmente tóxica com seu marido, Fernanda lembrou-se dessa técnica. Em vez de se deixar levar pela raiva e frustração, como sempre fazia, ela começou a respirar conscientemente, visualizando que estava expelindo toda a negatividade que ele estava projetando sobre ela. Para sua surpresa, ela conseguiu manter-se centrada e até mesmo responder de forma mais assertiva e menos emocional. A terceira técnica revelada por Emmanuel é a ancoragem espiritual através de objetos sagrados. Ele explicou que carregar consigo um objeto que represente proteção espiritual, um cristal programado, um terço abençoado, uma medalha de santo de devoção ou qualquer item que tenha significado espiritual pessoal, pode funcionar como uma âncora energética, lembrando constantemente a mulher de sua conexão com forças superiores. Aparecida começou a usar discretamente um pequeno pingente de anjo que havia ganhado de sua avó. Sempre que se sentia sendo diminuída ou atacada pelo marido, ela tocava discretamente o pingente e mentalmente pedia proteção aos anjos. Esse gesto simples a ajudava a lembrar que ela não estava sozinha, que havia forças espirituais superiores cuidando dela e que sua situação atual não definia seu valor como pessoa. Emmanuel enfatizou que essas técnicas não são soluções permanentes, mas ferramentas temporárias para ajudar a mulher a manter sua integridade energética enquanto desenvolve força e clareza suficientes para tomar decisões mais definitivas sobre seu futuro. A oitava revelação foi sobre os sinais que indicam quando chegou o momento de uma mudança mais radical na situação. Emmanuel mostrou a Chico Xavier que existe um ponto em que as técnicas de proteção e os pequenos ajustes não são mais suficientes, e a alma da mulher começa a enviar sinais claros de que é hora de fazer escolhas mais corajosas. O primeiro sinal é quando as práticas espirituais começam a revelar claramente a discrepância entre quem ela realmente é e a vida que está vivendo. Mulheres que retomam a meditação, a oração ou estudos espirituais frequentemente começam a receber insights muito claros sobre sua situação, sonhos reveladores ou mesmo mensagens diretas durante momentos de conexão espiritual. Durante uma meditação profunda, Isabel recebeu uma mensagem que mudou completamente sua perspectiva. Ela ouviu claramente uma voz interior que dizia: "Minha filha, você não veio a esta vida para ser pequena.
Você veio para brilhar, para ajudar, para criar beleza no mundo. Mas como pode fazer isso se está vivendo como uma sombra de si mesma? Essa mensagem a impactou profundamente, porque ela reconheceu que havia anos não se sentia como protagonista de sua própria vida. Havia se tornado uma personagem secundária na história de outra pessoa, esquecendo completamente que tinha sua própria missão, seus próprios dons, sua própria importância no plano divino. O segundo sinal é quando ela começa a atrair oportunidades que exigem que ela se posicione de forma mais autêntica. O universo frequentemente envia situações que forçam a mulher a escolher entre manter-se pequena e segura, ou expandir-se e correr riscos necessários para seu crescimento. Beatriz recebeu uma proposta inesperada para trabalhar em um projeto que sempre sonhara desenvolver. Era uma oportunidade profissional que exigiria que ela viajasse, se dedicasse intensamente e expressasse talentos que havia mantido dormentes por anos. Seu marido imediatamente se opôs, usando todos os argumentos familiares sobre responsabilidades domésticas e riscos financeiros. Mas dessa vez, algo havia mudado em Beatriz. Ela percebeu que aceitar a oposição dele significaria não apenas perder uma oportunidade profissional, mas trair novamente sua própria alma. Foi nesse momento que ela compreendeu que havia chegado a um ponto de escolha definitiva. Continuar vivendo para agradar outras pessoas ou finalmente começar a viver sua própria vida. O terceiro sinal é quando ela começa a sentir uma urgência espiritual. Uma sensação de que o tempo está passando e ela precisa agir antes que seja tarde demais. Emmanuel explicou que isso acontece porque a alma tem consciência de que cada encarnação é uma oportunidade preciosa e limitada, e quando muito tempo é desperdiçado, surge uma pressão interna natural para recuperar o tempo perdido. Aos 52 anos, depois de 25 anos de casamento, Carmen começou a ter uma sensação constante de urgência. Ela acordava todas as manhãs com a sensação de que estava desperdiçando dias preciosos de sua vida, de que havia coisas importantes que precisava fazer, pessoas que precisava ajudar, experiências que precisava viver. Essa urgência não era ansiedade ou desespero, mas uma clareza espiritual sobre a importância de viver autenticamente. Ela percebeu que se continuasse no mesmo padrão por mais 10 ou 20 anos, chegaria ao final da vida com um sentimento profundo de arrependimento por não ter sido corajosa o suficiente para honrar sua verdadeira natureza. Emmanuel revelou a Chico Xavier que essa urgência espiritual é um presente da alma, um despertador interno que soa quando é hora de fazer mudanças corajosas. Ignorar esse chamado significa desperdiçar não apenas o resto desta encarnação, mas também criar padrões energéticos que podem afetar futuras vidas. A nona e última revelação de Emmanuel foi a mais poderosa de todas. Ele mostrou a Chico Xavier que existe um momento específico na jornada de cada mulher em que ela recebe o que ele chamou de chamado final da alma. Uma oportunidade última e definitiva para escolher entre continuar vivendo uma vida pequena e segura ou ter a coragem de honrar completamente quem ela realmente é. Emmanuel explicou que esse chamado final geralmente acontece através de uma situação que força a mulher a tomar uma decisão que não pode mais ser adiada ou evitada. Pode ser uma crise de saúde, uma oportunidade profissional única, um encontro com alguém que desperta sua alma adormecida, ou simplesmente um momento de clareza espiritual tão intenso que torna impossível continuar fingindo que está satisfeita com sua vida atual. A história mais impactante que Emmanuel compartilhou foi sobre uma mulher chamada Rosa, que aos 60 anos recebeu seu chamado final de forma dramática. Depois de 40 anos em um casamento que havia sistematicamente destruído sua autoestima e bloqueado todos os seus dons espirituais,
Rosa teve um sonho tão vívido que mudou completamente sua vida. No sonho, ela se viu diante de um tribunal espiritual, onde estava sendo questionada sobre como havia usado os dons que recebeu nesta encarnação. Os seres de luz perguntavam: Rosa, você recebeu o dom da cura através das mãos, mas por 40 anos manteve suas mãos ocupadas apenas com tarefas domésticas. Você recebeu o dom da vidência para ajudar pessoas perdidas, mas por 40 anos manteve seus olhos fechados para sua própria missão. Você recebeu o dom da palavra inspirada para consolar corações aflitos, mas por 40 anos usou sua voz apenas para concordar com opiniões que não eram suas. O que você tem a dizer sobre isso? Rosa acordou do sonho chorando, mas não de tristeza, de alívio. Finalmente ela havia compreendido que sua vida não estava sendo desperdiçada por acaso ou por falta de sorte. Ela estava conscientemente escolhendo desperdiçá-la a cada dia que acordava e decidia continuar vivendo como uma sombra de si mesma. 3 meses depois desse sonho, Rosa tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Aos 60 anos, ela se separou do marido, mudou-se para uma cidade pequena onde sempre sonhara viver e abriu um pequeno centro de terapias alternativas. Em apenas 2 anos, ela se tornou uma referência regional em cura espiritual, ajudando centenas de pessoas através dos dons que havia mantido dormentes por décadas. Emmanuel disse a Chico Xavier que a história de Rosa é um exemplo perfeito de que nunca é tarde demais para escolher a autenticidade, nunca é tarde demais para honrar os dons que recebemos, nunca é tarde demais para começar a viver a vida que nossa alma realmente deseja. Mas ele também alertou que nem todas as mulheres têm a coragem de Rosa. Muitas recebem o chamado final e escolhem ignorá-lo, convencendo-se de que é mais seguro continuar na situação conhecida, mesmo que ela seja profundamente insatisfatória. Essas mulheres frequentemente chegam ao final da vida com um arrependimento profundo e amargo, percebendo que desperdiçaram uma encarnação inteira por medo de mudanças. A mensagem mais importante que Emmanuel queria transmitir através de Chico Xavier é que reconhecer esses padrões destrutivos é apenas o primeiro passo. O passo mais importante é ter a coragem de agir com base nesse reconhecimento, mesmo quando isso significa enfrentar medos, julgamentos sociais, insegurança financeira ou solidão temporária. Ele enfatizou que o universo sempre apoia mulheres que têm a coragem de honrar sua verdadeira natureza. Quando uma mulher finalmente decide parar de viver para agradar outros e começa a viver para cumprir sua missão espiritual, forças invisíveis se mobilizam para ajudá-la. Oportunidades aparecem, pessoas certas surgem em sua vida, recursos se manifestam de formas inesperadas. Mas essa ajuda espiritual só se manifesta depois que ela dá o primeiro passo corajoso. O universo não pode ajudar alguém que não está disposta a se ajudar, não pode abrir portas para quem não tem coragem de atravessá-las. Se você reconheceu sua própria história nas revelações que compartilhei hoje, saiba que não foi coincidência você ter chegado até este vídeo. Sua alma está tentando te acordar, está tentando te lembrar de quem você realmente é e por que veio a esta encarnação. Os sinais estão todos ao seu redor, as oportunidades estão se manifestando, o apoio espiritual está disponível. A única pergunta que resta é: você vai ter a coragem de ouvir o chamado da sua alma ou vai continuar fingindo que não escuta? Você vai honrar os dons extraordinários que recebeu? Ou vai desperdiçar mais tempo vivendo como uma versão diminuída de si mesma? Lembre-se das palavras de Emmanuel. Cada dia que você acorda e escolhe viver autenticamente, você não apenas transforma sua própria vida, mas também eleva a vibração de todos ao seu redor. Cada mulher que tem coragem de brilhar em sua plenitude dá permissão para que outras mulheres façam o mesmo. Sua alma não veio a esta terra para ser pequena, para se esconder, para viver com medo
ou para desperdiçar seus dons em relacionamentos que não reconhecem sua verdadeira grandeza. Você veio para ser uma luz no mundo, para usar seus dons especiais para ajudar, curar, inspirar e transformar. O momento de despertar é agora. O momento de escolher sua verdadeira vida é agora. O momento de honrar quem você realmente é chegou. E não há mais tempo a perder em uma existência que não reflete a magnificência da sua alma.